A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. Para quem diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está certo. Deus habita em todos os lugares, inclusive no coração, e no coração de alguns não. A palavra do Senhor vai nos dizer, desde Êxodo, capítulo 25, que Deus pediu Moisés para que construísse um tabernáculo. Ele exigiu como fosse construído o tabernáculo, porque tudo na palavra de Deus tem um significado. Já viu aquele ditado? Um texto fora de contexto vira um pretexto para a gente pecar, para a gente sair da presença do Senhor. Deus disse que ele habitava naquele templo, naquela tenda. Tinha um lugar santo, o átrio, o lugar santíssimo, tudo tinha um significado. Nós não podemos ler somente um texto isolado e dizer que Deus não mandou fazer, que não é permitido, porque nós arrumamos desculpas para não ir à casa do Senhor. Passado o tempo de Moisés, já na terra prometida, o rei Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 3, faz um templo para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Nós somos como Salomão, o homem mais sábio dessa terra. Será que não precisamos ter um templo para cultuar o Senhor? Por que um homem mais sábio dessa terra construiu um templo somente para adorar a Deus? Passado o rei Salomão, vem o exílio babilônico, onde Nabucodonosor, um homem que não tinha Deus no coração, um homem que não gostava do templo do Senhor, um homem que não gostava da casa do Senhor, um homem que não gostava do povo de Deus, o que é que pede para fazer? Para destruir o templo do Senhor. Logo no período pós-babilônico, vem Esdras, capítulo 6, 14, e os israelitas progrediram na construção de um templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Ainda no tempo de Esdras, depois o templo foi reformado por Herodes, e a reformação do templo por Herodes já é no tempo de Jesus, já é nos dias de Jesus. Aí Jesus vem com uma mensagem linda para nós, onde dizia que algumas pessoas estavam falando ali do templo enfeitado, de um templo bonito, de um templo que era luxuoso. Aí Jesus vai dizer em Lucas 21:6, que chegará um dia em que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Sabe por quê? Porque não importa para Deus templos luxuosos, templos lindos e maravilhosos, onde a presença dele não habita. E aí Deus vai ter saudade de um templo daquela época. Jesus estava querendo dizer que a sua presença não estava mais confinada dentro de uma casa. Sabe quem que precisa de casa, queridos? Quem precisa de um templo construído por mãos humanas somos nós, que somos falhos, desprotegidos. Jesus está em todo lugar. Deus tem um céu feito por ruas de ouro e de cristal. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não precisa realmente de uma casa, de uma habitação. Nós precisamos, além de uma casa feita por mãos humanas, nós precisamos da casa do Senhor, da proteção, de esconder debaixo das asas do nosso Deus. Foi Deus que construiu todas as coisas, ele realmente não precisa habitar em templos por mãos humanas, mas Deus tinha saudade de uma casa, daqueles templos. Lembra dos templos antigos, de Moisés, de Salomão, do rei Davi, lá na época de Êxodo? Deus tinha saudade de um daqueles templos. Sabe qual tempo que ele tinha? Ele disse em Atos 15:16, depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei um novo reino de Davi, que é como uma casa que caiu, um templo do Senhor que caiu. Declaração de Deus feita nos dias da nova aliança, referente a uma casa da antiga aliança. Ele está falando na nova aliança, que ele viria reedificar esta casa. E sabe o que ele está querendo dizer? Na época de Moisés, o tabernáculo tinha coisas lindas, adornadas, medidas totalmente na forma que Deus projetou. Mas no tabernáculo de Davi, quando ele construiu uma tenda, que ele guardou a arca, depois da guerra, que o povo perdeu a guerra, foi atrás da arca, não pela presença de Deus, foi atrás da arca por interesse para ganhar a guerra. É este templo que Jesus quer reconstruir, que não adianta ter só uma habitação em templos, uma parede. Isso aqui é parede, Deus vai habitar aqui para quê? Ele quer uma casa dele, ele quer um templo dele com a presença, com a arca, essa é diferente, com ele no coração, meu irmão. Davi adorava e louvava o tempo todo. A adoração era contínua perante a arca, o avivamento, a presença de Deus, a busca, sem interesse. Sem interesse de adoração. Por isso que a palavra do Senhor nos diz e nos mostra claramente que não é proibido abrir igrejas, não é proibido ter igrejas. O que é proibido hoje é ter igrejas vazias, vazias da presença de Deus. A palavra nos diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ele se faz presente. Você sabe pelo menos o que é uma igreja, o que é um templo do Senhor? É um local para se reunir para a busca da presença do Senhor.
É um lugar para se reunir, para santificação, para alimentação da presença do Senhor, para adoração, para louvar o nome do Senhor, porque Ele instituiu na tua palavra que fosse erguido os templos. Você sabe quantas igrejas o apóstolo Paulo abriu na terra e exortava as igrejas para buscar a presença do Senhor? Sabe quantas igrejas em Apocalipse tinha? Volte ao primeiro amor. Lê como que diz que rico sou e nada tenho, e não sabe que é um pobre, desgraçado, miserável, cego, nu, sem a minha presença. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e veste branca para que vista para pagar a vergonha da tua nudez. Não era proibido abrir igreja não, querido. O que é proibido é ter igreja sem a presença do Senhor. Em Hebreus capítulo 10 e 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aquele dia vem aproximando. Não é para desencorajar para ir para a casa do Pai, é para dizer, como diz o rei Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O apóstolo Paulo passou em torno de 34 cidades, abrindo igrejas, abrindo portas para adorar e honrar o nome do Senhor. Amém? Quem sou eu? Não sou como o rei Davi, não sou como o rei Salomão, não sou como Moisés, que eles precisaram estar na casa do Senhor para buscar. Que Deus possa nos dar graça e sabedoria a cada dia para ter entendimento da tua palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus te abençoe em nome de Jesus.